minha esposa virou para mim, nós assistimos Big Brother, porque nós adoramos uma cultura inútil. Amo. E eu falei, vamos, para quem é de marketing, tem que amar Big Brother, porque É isso que eu falo, você tem que estudar aquilo. E aí nós estávamos assistindo, e isso era uma segunda-feira, e terça-feira é o dia de paredão. Uhum. E aí ela falou assim, traz um chocolate, né? Porque tá sem chocolate em casa, você traz pra gente assistir? Eu falei, beleza. Só que eu sou uma pessoa de dados, e aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu me perguntando por que o chocolate? E aí eu comecei a me questionar, eu falei assim, quanto será que o BBB movimenta pro varejo? Ou no meu supermercado? Uhum. E aí eu puxei um histórico de 3 Big Brothers, peguei o meu RP, peguei por categoria, nas datas de paredão, verifiquei a audiência, né, da Rede Globo, para ver qual era o paredão maior, o paredão menor e tudo mais, e fui cruzando esses dados com os dados de venda. E né? aí, qual o resultado? Cheguei a um resultado de que seca doce, parte de chocolate e tudo mais, e bebidas, aumentava quase que 150% no período de Big Brother. Meu Deus, que legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Derizio falando diretamente do Marketing News. Você tá me filmando ali, fazendo um stories, um reels. Cara, esse estúdio é demais, né, Felipe? Muito Gostou bom, da primeira cara. vez que você veio? Não, muito bom. Muito bom, né? Adorei. Eu não falei em nenhum podcast, mas aqui é o Estúdio Voz. Se vocês quiserem acompanhar eles tem vários estúdios de podcast, aí fica a dica. E a gente tá aqui de novo com Felipe Salvador. A roupa Felipe _ Salvador. Você viu? Eu decorei. Dessa vez tá decorado. E a gente vai falar hoje de um assunto que também tem a ver com varejo, que a gente falou na primeira vez, né? De tendências para o varejo, mas agora mais específico. O Felipe trabalhou, como ele já falou no podcast anterior, muito tempo com supermercado, né? E Sim. Eu vejo que muita gente que acompanha a gente, muitos alunos meus, tem curiosidade, né, cara, sobre como é que é trabalhar no marketing de um supermercado, como é que é trabalhar com posicionamento de marca na gôndola, cara, trade marketing. E esse é seu mundo. Então, eu vou tirar várias curiosidades com você, Felipe. Valeu por estar aqui, viu? Primeiramente, prazer. Meu nome é Felipe Salvador e eu trabalho como líder de segmento de varejo para a Selbet Tecnologia, também com inteligência de mercado. E já trabalhei por muitos anos, por mais de 10 anos dentro de um supermercado. Então, realmente, aí é um período interessante. E realmente tem muitas coisas que dá para se tirar daí. Quando eu penso em marketing em supermercado, eu penso naquele cartazista, pegando um papel amarelo e colocando promoções e colando na entrada da loja, né? Mas com certeza não é isso. Marketing no supermercado vai... Bom, vamos lá, né? Marketing são 4 P's, né? E se a gente for falar do P de preço, o marketing já está ali na compra, né? Porque o supermercado, ele tem que ter, a princípio, um público-alvo. Então, esse supermercado aqui atende essa região tem um poder de compra X, então é da classe tal, mais da idade tal, já muda tudo, né? Porque assim... o cara de compras, tem um lançamento da Sadia, que é um prato congelado para você comer. Cara, a família de 6 pessoas não vai comprar isso. Né? Então, se for o perfil da região ali, esquece. O cara de compras não pode comprar isso. Agora, se você estiver num bairro onde só tem solteiros, recém-casados, puta produto, né? Com certeza. Então, acho que o primeiro de tudo do supermercado, que não deve ser assim, eu imagino, mas antes de abrir um supermercado, você tem que pensar no público que você vai atender, né? A estratégia de expansão de lojas, ela, com certeza, ela pensa nisso, né? No desenho da loja,
o quão rentável é aquela loja, quantos concorrentes tem próximos, ou se não tem concorrentes, que não necessariamente é bom, dependendo do olhar. E isso tudo é levado em consideração. Posteriormente, a parte de compras e marketing não necessariamente leva isso ao pé da letra como base para fazer uma compra. Até porque muitos supermercados grandes, por exemplo, eu trabalhei num supermercado que tinha mais de 50 lojas. Né? Você não tem um setor de compras para cada uma dessas lojas. Você tem um setor de compras que literalmente ele faz... você tem compradores para diversas categorias, você tem as lideranças, né, da área de compras e você determina o quanto você distribui para determinadas lojas. Mas né? temos um problema aí, né? Porque por mais que seja a mesma faixa de renda, os 50 bairros que você vai ter, tem 50 perfis de compra. Exatamente. Ou duas vezes 100 perfis de compra. Sim, e aí, aí sim começam a entrar os desafios, né? Que são desafios bons, porque você... imagina você na cadeira do comprador, você acabou de fazer uma compra de 1.000 SKUs de um determinado produto e você vai distribuir ele de acordo com a base que você tem, ou seja, você vai ter que estar muito atento aos dados, né? Isso é realmente algo necessário para essa função, para saber quanto você distribui para cada um deles e qual margem você aplica maior para tal loja e menor para tal loja. Isso existe. Então, qual é o único preço que é igual? É o preço que você compra. Você compra pelo mesmo valor. Agora, a forma como você vai distribuir é onde você vai fazer a sua mágica. Eu tenho que ter tanto, a minha meta é de tanto de retorno. Então, eu vou distribuir X para essa loja, X para essa, ao decorrer do tempo passando, isso de acordo com a validade do produto, a depender da categoria que você trabalha, você tem que ir readequando a sua estratégia. Isso sem contar que tem produtos que você tem limitações. Você não pode colocar o markup, que é, novamente mencionando, o markup ele é a diferença entre o preço que você comprou para o preço que você vendeu, ou seja, o lucro. Ele não necessariamente ele fica somente a seu critério. Existem indústrias que têm um poder de limitar o seu markup. Então, você não pode, por exemplo, vender uma Coca-Cola num preço fora de mercado muito mais acima. Uma certa vez, por exemplo, a não ser que você seja algo não regulamentado, vamos dizer assim, não um mercado oficial, que fez uma compra oficial com a FENSA, por exemplo, ou com alguns dos distribuidores da FENSA. Mas eu fui numa pizzaria que ficava em frente ao apartamento onde eu morava, quando eu me casei. E em frente ali à pizzaria, eu falei, putz, não tem um refrigerante em casa. Eu vou comprar o refrigerante que tiver lá. E ocasionalmente tinha lá um Guaraná e uma Coca-Cola. R$20. R$12 a Coca-Cola. Só que assim... Hoje em dia, eu tô falando há 5 anos época, atrás. Porra. Falou assim, caraca, os Hoje é R$12 20. a Coca, na época, no mercado, você achava R$8. É. E você acha ainda em alguns mercados um valor bem abaixo, inclusive. Mas você... são regras contratuais. Então, você também não tem o poder da liberdade de fazer o que você quiser. Algumas marcas você tem, outras não. Ele compra do Atacadão, né? Ele não compra direto da FENSA, né? Não, essa pizzaria, ela com certeza comprou em um atacado e estava vendendo ao preço que ela queria. Aí, tudo bem, a FENSA não tem como, né, estar olhando todos isso, os lugares, né? Fazendo auditoria em todos os lugares do Brasil. Mas pouca gente sabe que você, no supermercado, você também tem muitas limitações, né, cara? Sim. Você não pode fazer qualquer promoção, você não pode vender qualquer tipo de produto. Fora todos os problemas jurídicos que você pode ter, tem os problemas de negociação, né, cara? E tem histórias assim que eu ouço que são absurdas. Desculpa, tá? Que você é desse mundo, mas é um mundo sujo, cara. Esse de negociação, assim, principalmente nas grandes redes. Eu ouço cada coisa, Felipe. Um mundo sujo, eu acho que é um termo muito, muito complexo, né? Mas você tem que ter... Eu gosto que você é mais ponderado que eu. Você tem que ter ali
você tem que ter uma flexibilidade e também tem que ter uma esperteza corporativa muito grande para atuar nesse segmento sentado numa cadeira de compras. Mas a pessoa que vai no mercado comprar, sei lá, um pão, um Cliente ovo, final. tal, o cliente final, não imagina o tanto de corrupção que tem. É isso que eu estou falando, né? Principalmente em grandes redes e também o tanto que grandes indústrias acabam fechando o cerco ali para você vender um tipo de produto, não vender outro, né? Nem vou citar nomes, mas todo mundo sabe. Então, assim, nem sempre o que o mercado vende é o que ele quer vender, nem sempre é a promoção. Então, assim, grandes mercados que dão certo, que fazem grandes estratégias de promoções e tal, nem sempre é o. Às vezes é o cara mais estratégico na compra, né? Nem sempre é o cara mais estratégico no marketing. Você entende o que eu estou falando? Porque você, na verdade, eu entendo é que aí você abre uma margem para que a gente possa falar de como, como é feito o estudo da compra, né? Uhum, Ou quais setores, além do setor comercial, tem a possibilidade de estar dando ali a sua opinião, né? Sobre uhum. algum tipo de tendência ou algum resultado por cima, além das lideranças comerciais, né? Sim. Como, por exemplo, pode ser o marketing, como pode ser operações, né? Só que são setores que têm o seu momento de falar, porque quando nós imaginamos supermercado, e nós setorizamos internamente, tá? O comercial, o jurídico e outras Uhum. coisas. O comercial dentro de um supermercado, ele é a grande estrela, né? Ele é que realmente faz o negócio Eu acontecer. já fiz reunião comercial, já fui e eu falei, caraca, que mundo é esse? E eu não tô acostumado. E assim, não somente o comercial é estrela, às vezes o cara do merchandising, né? Uhum. Nossa, eu vejo cada história do pessoal, não sei se estou falando certo, o pessoal do merchandising que vai na gôndola e tira um produto Uhum. do concorrente, coloca outro, e Sim. cada coisa que eu fico desacreditado. Você tem que ter aí um. É, é, é porque é o que acontece, né? O comercial, ele não fecha somente um contrato de compra de produtos. Ele fecha a altura da gôndola, ele Isso. fecha toda a exposição que vai acontecer, em quais lojas e uma série de outros fatores são embutidos dentro dessa compra, dessa negociação. E o que acontece é que dentro do supermercado, quem normalmente faz isso, ou melhor, quem sempre faz isso, não é o funcionário do supermercado. Isso porque, por parte do supermercado, ele dá o suporte para que ele evite ao máximo que isso aconteça. Então, nós temos lá os caixas, nós temos o gerente de loja, que é uma das pessoas que fica de olho nisso, nós temos as pessoas que trabalham no estoque, né, e na operação para que também dê suporte à realimentação da loja, para que não haja ruptura e outras coisas do tipo, e que no momento em que o gerente e esses profissionais estão fazendo essa passada na loja para saber onde tem ruptura, onde tem um buraco, onde não tem produto, alguma coisa assim, eles também são corresponsáveis, não é a principal atribuição profissional dele, mas essa pessoa também fica responsável de estar averiguando se está tudo no lugar correto. Pelo menos da forma como que ela sabe, com a informação que chegou até ela. Porque quem faz isso são os promotores. E os promotores são da indústria. Então, durante uma semana, casualmente no varejo, supermercadista, por exemplo, o que acontece? Você tem as visitas dos promotores. Você fez uma encomenda, essa encomenda chegou, uma compra, você fez a compra, chegou, e aquela semana, a primeira semana do mês de maio, vai ter uma promoção especial de tal marca. Então a indústria manda promotores para que faça uma layoutização melhor ou para Uhum. que leve efetivamente um banner ou, enfim, qualquer tipo de marketing ou merchandising ali para fazer uma ação diferente. Nesse momento, entrou pessoas que não naturalmente são funcionárias do supermercado. Posso E abrir um aí é onde parênteses? acontece isso. Que é muito importante, aí você continua. Não perde sua linha, que está muito boa. Mas é impressionante o mundo de profissionais que trabalham nos supermercados, né? Como Sim. prestador de serviço.
Eu sigo vários no TikTok. Uhum. Pessoas que são especialistas em layout, especialista em promoção, especialista em cartazes, né? Que nem eu estava brincando no começo. Sim. É um mundo, né? É um mundo à É parte. E continuando o que você estava falando, aí entra essas pessoas que não são do mercado e acabam prejudicando outras marcas, às vezes, né? Exatamente. E aí todo o trabalho que eu fiz ali na agência, já aconteceu muito isso. Nunca trabalhei com marketing para supermercados, mas trabalho muito com produtos que vão ser vendidos no supermercado Uhum. ou que vão ser vendidos em farmácia, etc. Cara, primeira coisa que eu tento frisar para empresas desse tipo que eu vou trabalhar, trabalhe muito bem a embalagem. Porque se você trabalhar muito bem a embalagem, muitas vezes você não fica dependente disso, né? Uhum. De posicionamento, de altura, em gôndola. E tem gente aqui de todos os níveis. Tem gente que já manja disso, tem gente que não manja. Tem gente que não sabe, por exemplo, que dependendo da negociação você pode ficar lá no alto onde ninguém vê seu produto, né? Uhum. Ou lá no pé do cara, né? Enfim, tem tudo isso. E aí você, dependendo da embalagem que você faz, você consegue se destacar mesmo assim, né? Mas tirando isso de embalagem, é muito frustrante quando você faz uma puta campanha de marketing, você chega no mercado e o concorrente tá pegando o corredor inteiro, né? E tá só um cantinho ali para vocês falar, cara, dá vontade de arrumar, né? E Sim. colocar, mas faz parte do jogo, né, do varejo. E além disso, além de layout, que a gente fala de produto, né, de destaque do produto na gôndola, Felipe, tem também o layout do próprio supermercado, né? Ele já é pensado na experiência de compra Uhum. e ele é pensado, a gente tem falado muito disso na internet hoje, pensado no aumento do ticket médio, né? Sim. Então eu vejo muito um cara que chama Ney Layout, se eu não me engano, no TikTok, eu adoro ele, que ele fala assim, você tem que colocar o queijo ralado do lado da venda do molho de tomate, entendeu? Sim. Que aí você vai aumentar não sei quantos por cento. E aí você pega um produto que não é de comida, que eles têm um alimento que eles têm a margem mais baixa, né? Sim. E eu vou colocar uma colher de plástico aqui, uma panela, junto com arroz e feijão, né? Uhum. Que esse eu tenho uma margem maior. Como é que o marketing dentro do supermercado trabalha o layout, assim, Fê? A questão é que nem todo supermercado, o setor de marketing, ele fica responsável pela layoutização. Era isso que eu queria saber. Tem esse ponto. A grande maioria não tem essa corresponsabilidade, porque acaba sendo uma responsabilidade de operações e não de marketing. É claro que, ocasionalmente, de uma forma indireta, o marketing acaba opinando em determinadas questões. Mas é muito mais partindo da proatividade do marketing do que propriamente sob demanda do comercial ou de operações ter pedido ali a opinião do que achava sobre aquela determinada ação. Eu posso citar um caso porque assim o marketing ele tem várias atribuições, né? A lista de tarefas é uma enormidade muito grande dentro de um supermercado. Você tem que estar de olho em muitas coisas, principalmente porque você trabalha a todo momento contando que muitas do seu trabalho não vai vir sob demanda. Não é alguém que vai te pedir, e sim que você vai entregar alertando, né? Olha, fiz um estudo sobre isso aqui e dessa forma funciona melhor para operações. Veja se você consegue melhorar isso. Ou para o comercial, olha, fizemos um estudo, a nossa equipe, e entregamos que o resultado de tal categoria é melhor, então talvez o seu comprador possa olhar melhor para determinados produtos. Obrigado, pega aqui e joga no lixo. Olha, teve uma vez recente, isso 2021, que eu estava na verdade eu tenho vários casos desses para falar de marketing. Conta aí. Um deles eu estava em 2021, eu estava em casa e
minha esposa virou para mim, nós assistimos Big Brother, porque nós adoramos uma cultura inútil. Amo. E eu falei, vamos, para quem é de marketing, tem que amar Big Brother, porque é isso que eu falo, você tem que estudar aquilo. E aí nós estávamos assistindo, e isso era uma segunda-feira, e terça-feira é o dia de paredão. Uhum. E aí ela falou assim, traz um chocolate, né? Porque tá sem chocolate em casa, você traz pra gente assistir? Eu falei, beleza. Só que eu sou uma pessoa de dados. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu me perguntando por que o chocolate? E aí eu comecei a me questionar, eu falei assim, quanto será que o BBB movimenta pro varejo? Ou no meu supermercado? E aí eu puxei um histórico de 3 Big Brothers, peguei o meu RP, peguei por categoria, nas datas de paredão, verifiquei a audiência, né, da Rede Globo, para ver qual era o paredão maior, o paredão menor e tudo mais, e fui cruzando esses dados com os dados de venda. E né? aí, qual o resultado? Cheguei a um resultado de que seca doce, parte de chocolate e tudo mais, e bebidas, aumentava quase que 150% no período de Big Brother. Meu Deus, que legal, Cara, aquilo foi um estudo muito profundo. Sim. E tinham lojas que funcionavam melhor, tinham lojas que não funcionavam na mesma nomenclatura, mas a questão era, no geral, era 150%. E nós entregamos aquilo para o comercial. Como que um insight para que as compras também fossem a partir de uma inteligência de dados maior. Você vê nos últimos anos Halloween, né? Se tornando uma data do varejo, né? Que não era. O 11 do 11. Exatamente. Né, que vem ficando bem característico também. Que é chinês, inclusive. Que é chinês, exatamente. Que a gente já estava falando no podcast dos chineses, né? E até clima, né, cara? Chuva. Clima é o mais calor, né? Interfere pra caramba, né? Inclusive, está tendo vários eventos agora, 2023, que por conta das mudanças climáticas, né, e coisas que, como eu comentei, nós estamos num momento transitório como mundo, né, desde a Covid. E estão tendo vários estudos sobre vários tipos de El Niño que está tendo, várias mudanças climáticas, que está muito calor num dia e muito frio no outro. E isso muda a forma como nós nos alimentamos, comportamento de compra. Então, está tendo, inclusive, eventos, palestras e eventos focados em mudanças climáticas para varejo. Porque com essas mudanças, algumas coisas ficam muito mais imprescindíveis. Né? Supermercados ou mercados que não se preparam tanto o seu estoque para determinadas vendas e, de repente, começa a fazer um super calor num período que, naturalmente, estaria frio. A gente viu em outubro, né? Agora, 2023... um calor totalmente fora de época, todo mundo comprando sorvete. Eu vi falta de sorvete. Um outro caso, a pandemia. A pandemia foi um estudo de caso. Aqui em São Paulo... Isso, conta pra mim, como é que os supermercados lidaram com a pandemia? Foi uma loucura. Me conta como foi esse período, eu quero ouvir de você. Profissionalmente falando, tá? Não existiu home office. Para supermercados, né? Não existiu. Para supermercado, para o varejo. Não só supermercados, para o varejo como um todo. Porque não tinha como abandonar um dos poucos lugares que tinha obrigatoriamente que estar aberto. E logo na sequência, logo no início, veio o Plano São Paulo, que foi determinado por várias cores. Não sei se você se recorda disso. Lembro. O que podia estar aberto e o que não podia, dependendo Sempre o mercado estava aberto. Mas o mercado estava sempre. Mas a partir daquele Plano São Paulo, vários tipos de outros negócios, como bens, serviços ou restaurantes, a depender do momento, ele poderia estar aberto ou poderia estar fechado. A padaria perto de casa começou a vender arroz e feijão para ficar aberto. Então, exatamente. E aí nós fizemos um estudo de caso por cor. O que vendia mais? Né? E o dia da semana. Porque com o home office, os hábitos alimentares trocaram muito. Só que dentro da categoria, seja supermercado ou atacado, isso não varejo ou atacado ou atacarejo, não importa o modelo, o formato, você tem uma questão. Você tem 2 tipos de cliente. Você tem o cliente final, nós, e você tem o transformador. O transformador, nós usamos essa nomenclatura para quem é dono de um negócio, ou seja, uma esfirraria, uma pizzaria, uma dono, enfim. Que é a venda B2B. Né? A venda B2B, exatamente. E aquele estudo serviu muito
Por quê? Se as pessoas estão comprando mais pizza, pedindo mais pizza de quinta-feira à noite e não mais de sexta, isso muda toda a compra desse local e também a compra interna. Passamos a vender mais refrigerante de quinta-feira, ao invés de ser só na sexta. Então foram vários hábitos alimentares que mudaram durante a pandemia. Nos Estados Unidos, o boom de venda de papel higiênico, que aqui não teve. Exato, aqui não. Aqui teve um fenômeno mais regional, que foi o álcool e gel. E, assim, de tudo que mudou, agora a gente já passou. Não, graças normal. a Deus, a pandemia, a gente voltou a ter os hábitos antigos, porque o que eu sinto? Que tinha o pré-pandemia, pandemia e o pós. São 3 épocas diferentes. Não foi assim, pré-pandemia, pandemia, depois voltou para o que era. Não, agora é outro. É realmente um novo normal, né? É um novo normal e, às vezes, eu chamo do novo velho normal. Porque, por exemplo... Misturou, né? Misturou, porque você vê que até ontem, assim, 2022, início de 2023, várias empresas ainda estavam sobre esquema de ou híbrido ou home office para determinadas funções, ou escalonando diferentes, durante a semana, diferentes equipes em diferentes dias. Você viu, não sei se você teve essa percepção, mas eu tive que muitas empresas começaram a adotar os 3 dias obrigatórios novamente. Pelo menos na nossa área, né? Restaurantes, como fica? Você volta a ter uma venda que nos últimos 2 anos não estava tendo, mas que tinha antes. Então, para os supermercados, para o varejo, esse novo velho hábito é maravilhoso, porque você passa a vender mais. Então, mas você vende mais B2C, mas vende menos B2B, né? Então, assim, você vende mais para o consumidor final, que está mais em casa, mas você vende menos para o transformador. Agora começou a ser o contrário. Ah, tá, entendi. Agora começou a ser o contrário, porque nós estávamos vendendo muito B2C. O B2B também teve um crescimento. Por quê? A questão da comida pronta, os novos hábitos alimentares das pessoas de se permitirem a comer um iFood, um Rappi, ou encomendar uma alimentação que não necessariamente fosse de final de semana. Mas esse cara que é transformador, ele impacta mais o atacado e o atacarejo? Ou também o varejo? Sim, mas o varejo também, porque o varejo dá alguns descontos para quem é transformador. Dá. Por uma questão de proximidade ou de bairrismo, você tem essa também tem coisas que o cara... comercial. Hortifruti, né? Algumas coisas ele acaba dependendo do varejo ainda, né? Sim. Você acha que pós-pandemia, além de mudar padrão de consumo dentro do mercado, mudou também padrão de tipos de canais de venda, né? Que a gente estava falando no outro podcast. Por exemplo, o iFood, que você comentou, comprou uma startup, né? Isso. De mercado que é até um conhecido seu, né? Marketplace. Isso. E aí entrou o mercado no iFood. E eu não estou falando de entrar o Carrefour no iFood, Pão de Açúcar. Estou falando de entrar o mercado próprio, né? Do iFood. Que também provavelmente daqui a pouco vai ter marca própria, né? Do iFood, enfim. Esse cenário de compras, pelo que eu vi, não fez nem cócegas, né, no varejo. Porque, assim, para mim foi uma grande revolução. Pessoas que eu conheço só pedem assim, mas se for olhar Brasil, não impactou quase nada os supermercados tradicionais, né? O delivery. Porque aí nós temos assim a bolha São Paulo, Sudeste, né? Você tem assim três grandes no Sudeste, né? Você tem São Paulo, altamente presente. Você tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, e aí você tem algumas regiões do Sul, né? Como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas São Paulo e Minas Gerais, eles sempre estão muito fortes nessa questão. Mas diferente de São Paulo, né, as outras regiões, elas não necessariamente são tão tecnológicas quanto. Né? Se a gente sobe ainda mais para Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Brasília mesmo, né? Você não tem essa força
da compra, né, no comércio eletrônico, como você tem nessas regiões mais abaixo. Hoje, como praxe, você tem o faturamento de um e-commerce dentro de um varejo representando até 10%. Nos Muito Estados pouco. Unidos, você já vê 20%, 23%. Você já vê um pouco mais à frente. Pouco ainda também. Mais pouco também. É. Mas, francamente... Vai começar a abalar mesmo quando passar de 40, né? 30, 40. Aí começa a abalar. Porque você tem... Aí a gente já vai entrar em hábitos de compra, né? O consumidor final mesmo. O que ele está comprando, né? Como ele está mudando. Porque quando a gente fala de tendência, parece que é assim, né? Amanhã vai mudar. Eu até falei no último podcast uma mudança que eu achava de 10, 15 anos. Você falou, acho que é pouco ainda. Então, quando você fala de supermercado, é bem devagar mesmo, né? Sim. É bem lenta a mudança. E até a mudança que eu acho simples até, de automatizar caixas. Você vai para a ponta lá, você vai acompanhar os supermercados, as pessoas não aceitam. Eu tenho conhecidos que não aceitam de jeito nenhum, principalmente mais velhos, né? E não é porque ele não tem familiaridade, ele consegue passar, mas ele não aceita aquilo. Francamente, eu comparo isso com um movimento que houve há muitos anos atrás, já faz 10 anos, do Sem Parar. Perfeito. Que também foi um movimento em que os maiores comentários no Facebook, na época, eram de que nós estávamos tirando empregos. Né? O que, por um lado, não sendo comunista, nem socialista, nem nada do tipo, mas não deixa de ser uma verdade, porque nós somos um país subdesenvolvido. Nós não damos educação, seja para o empreendedor, como para o funcionário, para que ele entenda tudo de uma forma mais veloz. Do tipo, olha, se está tendo esse movimento, eu como funcionário, vou me preparar para então trabalhar em outro lugar. Para o empreendedor, funciona a mesma coisa. Quando eu falo de e-commerce, por que a aceitação do e-commerce ou de um simples CRM não é tão fácil? Porque não existem alguns canais, algumas universidades, como a FGV, que tem ali o clube, a parte de somente empreendedores e empresas, né, a EASP, que se preocupa com isso, a formação de líderes, a formação de lideranças. Mas a gente está falando de uma migalha perto do Brasil inteiro. É verdade. Então, e aí você tem toda essa força. Além do Sem Parar, e dentro do self-checkout, a gente pode comparar com lojas de vestuário, como, por exemplo, a Riachuelo ou, por exemplo, a Renner. Você tem o self-checkout ali do seu lado, mas você vê a fila ainda muito grande. Leroy Merlin que implementou. Leroy Merlin, nossa, muito bem colocado. Adotou, inclusive eu até usei o self-checkout com a ajuda da menina que estava atendendo, porque veio ela e um menino, os dois juntos, e foram ali perguntar se eu precisava de ajuda e tudo mais. Eu falei, olha, preciso, porque esse item específico ele não está passando. E aí, o que eu faço? Mas sabe qual que é o problema, Felipe? É que essas tecnologias, elas vão e acabou para a loja. Não tem uma volta. Não tem o desenvolvedor ir lá e falar, estão sendo essas dificuldades, vamos melhorar isso aqui? Dá o exemplo do McDonald's, por exemplo. Você tem que clicar, que acho que é o que o pessoal mais usa de totem. Você tem que clicar 20, 30 vezes para fazer um pedido. O certo seria você clicar 4. Sim. Você quer qual pagamento? Débito, não sei o que débito. Aí qual a bandeira? Bandeira tal. Não sei o que. Aí você vai... Vários cliques inúteis, né? Sim. Ou, por exemplo, esse problema que você teve de não passar um código. Nossa, pera, calma. Você falou uma coisa que eu preciso falar. Pode falar. Que eu não havia percebido, minha esposa percebeu faz sábado. Sábado agora. Aproveitamos o feriado e fomos viajar para a praia com as nossas filhas. Habitualmente a gente vai no McDonald's, porque minha filha ama o McDonald's, e as batatinhas e tudo mais. Só que se você faz a mesma compra do combo e a mesma compra separada, são quase R$20 de diferença. Nossa, eu ouvi falar disso já. E nós não havíamos percebido. Eu não percebi. Quem percebeu foi minha esposa, porque ela falou assim,
A gente passou um dia no drive-thru, fez a compra, tudo bem, passou, tudo mais. E normalmente eu vou lá e faço essa compra. E aí ela entrou e ela começou a dar esses cliques a mais para entender o que mais tinha. E ela se deparou com essa diferença de valor sobre o mesmo produto. Mas não... E aí eu acho que isso causa até mesmo desconforto, porque aí você fala assim, poxa, você não está sendo 100% transparente comigo, 100% honesto, porque você poderia... Eu estou comprando a mesma coisa e pagando mais caro. Né? Honestamente, eu não Agora, vejo isso de uma forma boa. Imagina no mercado, por exemplo, que a gente estava falando. Fui no Pão de Açúcar, fiz o self-checkout, e aí você tem que colocar numa balança, que ele pesa mais ou menos para ter a segurança de que o que você passou já está na sacola. Sim. Perfeito. Tem uma pessoa ali olhando, e mesmo assim ele trava. Porque você... eu colocava para ele pesar e tirava e colocava na sacola. Sim. Cara, eu tô falando de uma pessoa que mexe com tecnologia o dia inteiro. Sim. Eu tive dificuldade. Como é que a gente vai passar isso? Como é que a gente vai modernizar o supermercado? Não tem como. Sim, se difícil. Isso não for mais moderno, né? Não, é aquela coisa. Não se pode tratar como um impossível, porque senão a gente não inova absolutamente nada. Mas eu vejo pouco interesse, e o pouco interesse não é somente de quem do cliente final, de utilizar o self-checkout. É pouco interesse até mesmo de quem oferece o serviço. Exato. Eu trabalhando fora, eu tive uma experiência que foi muito boa, profissionalmente falando, para entender como os americanos pensam. Por quê? Ao trabalhar em uma startup no Chile, eu fui alertado, antes de começar, por um mentor de carreira meu. Ele virou para mim e falou assim, olha, o Chile, ele é um Estados Unidos 2. A forma de se trabalhar muito no detalhe, ganha-ganha o tempo todo, trabalho demasiado e sempre pensando no ganhar e ir para frente. Até aí, ok. Falei, vou aprender uma nova cultura, maravilhoso. Ao trabalhar com eles, estando na parte de customer, qual era o nosso grande trunfo para diminuir a taxa de churn, ou seja, diminuir a perda de um cliente, né? Era o fato de que nós não entregávamos apenas o relacionamento durante o processo. O Gabriel chegou para o Felipe e pediu o meu, que era um sistema, era um aplicativo com módulos para varejo, inclusive. Tá? E você comprou, você falou assim, tá bom, vou contratar seu serviço. Traz ele aqui para mim. Aí fizemos toda a nossa transição entre dados e eu comecei a mostrar para você o que você tinha que comprar, quanto você estava perdendo, quanto você estava ganhando. Ok. Muitos negócios, quando a gente traz para o Brasil, eles param aí. Eles param na contratação. Contratou, obrigado. Tchau, a gente se vê quando der algum problema. É esse o problema. Lá existia uma coisa que não é igual aqui, quando se tem, que é a parte do relacionamento. É um relacionamento mais frio. O que eu acho que o Brasil faz melhor. Quando existe o acompanhamento, o Brasil faz melhor do que fazem lá fora. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Mas existia uma parte que aqui não tem, que é o trabalhar com dados. Então, as reuniões de acompanhamento, que eram ou quinzenais ou mensais, a depender de como o cliente preferia, nós apresentávamos dados em porcentagem ou em valor do quanto ele tinha deixado de perder ou do quanto ele tinha ganhado. Então, não era somente oi, bom dia, você está bem, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Não, eram dados. Olha, isso aconteceu no seu negócio. Então, nós cercávamos o cliente de uma forma como estamos te dando tudo. E esse acompanhamento é diário. Aqui, agora voltando para o ponto que você trouxe, eu acho que não tem isso. Eu acho que existe muito a cultura do vendi, se der um problema você me liga, o que eu acho errado. E isso serve não somente para se der problema, mas para melhoria. Como que eu posso melhorar o meu equipamento? Se eu tenho um equipamento de self-checkout e as pessoas não estão utilizando, por quê? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Porque a resposta vai ser a mais fácil, normalmente. O público brasileiro não gosta disso. Gosta do atendente. Tá, mas você investigou bem os problemas, né? Você investigou o funcionamento daquilo?
E eu vejo isso em supermercados, por exemplo. Muitas decisões na orelhada, né? Como se diz. Não baseado em dados, como você falou. E baseado em dados, você pode fazer ofertas, você pode incluir tecnologias novas, você pode fazer mudança de layout, como a gente falou, e até ofertar ou não novos produtos, né? Como, quando o comportamento de compra muda e etc. Mas, mais importante de tudo, com dados você pode fidelizar, né? E eu acho que esse é a grande cereja do bolo do marketing no supermercado. É fidelizar, né? Eu sou muito fidelizado no mercado que eu vou. E isso a gente tinha muito antigamente, né? No mercado do bairro, você ir lá sempre. Você reclama do mercado, e continua rindo, fala que tá caro e não sei o quê. Mas você tem aquele mercado fidelizado. Hoje está se perdendo um pouco isso, né? Até porque você não tem mais uma identidade com um Extra perto de você, com um Carrefour. Tem um Carrefour aqui, tem um em Recife, tem um em Manaus. Então, não é aquele mercado do seu bairro, né? Como, por exemplo, da minha região, o Trimais. A gente adora o Trimais. Aí tem o Andorinha, todo mundo gosta do Andorinha. E aí tem... Cada região tem o seu, né? Como que... tanto as grandes redes quanto essas médias, né? Elas podem fidelizar mais o cliente. Porque, assim, eu vejo muito preço, né? Eu compro aqui porque é barato. Mas isso é o que o cliente declara. E o não declarado, né? O que fideliza ele? Aí a gente vai entrar num ponto da hiperpersonalização. Legal. Não tem outro caminho que possa ser citado, porque todo mundo pode acessar um conteúdo. A forma como você escreve aquilo, a forma como você oferta, que pode, de fato, fazer o cliente se sentir especial, né, para você. Você falou um pouco de China, né, no começo. Eu fiz um curso em Tsinghua, de matemática combinatória, uma universidade chinesa. E, ao fazer o curso, a matemática combinatória, ela faz diversos estudos sobre, de uma forma muito resumida e sucinta, para que não fuja, quantos meios eu tenho para chegar naquele resultado. Perfeito. Beleza. Dito isso, quando a gente vai para uma lista de CRM, se eu sou um supermercado que eu tenho CRM, eu tenho ali os hábitos de compra. Por que eu mando a mesma mensagem para todos os clientes e não seleciono, não faço filtros, se eu tenho essa possibilidade? Nós não estamos mais na década de 70, 80. Nós já temos tecnologia para fazer isso. E aí é onde eu acho que existe um problema interno por parte do marketing para não fazer isso, que é o foco em tarefas que não são de fidelização e não são de experiência. Hoje, geralmente, eu não posso falar por todo o mercado, mas em uma grande porcentagem de redes de supermercado, o setor de marketing, muitas vezes, ele acaba sendo ocupado por tarefas convencionais, como o jornalzinho, que vai ser colocado, a conversa diária com o comercial sobre qual produto ele quer que coloque no jornal e passando isso para a agência que atende para desenhar esse jornalzinho. Então, ele vira um intermediador entre comercial e agência. Olha, eu quero que a propaganda seja de tal produto, seja da televisão, seja do jornal, ou seja o que vai para a rede social. E não um ativo, um setor mais ativo estratégico. E essa falta de estratégia, que tem todo o potencial para ter, é muito por conta de, muitas vezes, você não ter a voz para falar aquilo. Porque a voz do marketing dentro de um supermercado, muitas vezes, ela é sob demanda e não proativamente. Perfeito. Não só no mercado, cara. Em muitos lugares. É um problema do marketing em geral. É um problema do marketing. E do profissional de marketing, né? Mas, assim, se a gente for mais ativo e mostrar realmente o valor, né, que a gente tem, porque, querendo ou não, é uma questão de união de classe até.
Você que está ouvindo e vendo. Sim. A gente precisa valorizar mais, porque marketing é uma ciência, né? E você consegue comprovar isso. Certa vez, Exato. eu fiz um erro. Eu errei um erro que serviu para minha vida. Eu gosto de falar de erros, porque a gente humaniza o discurso, não é tudo perfeito, maravilhoso, e somos profissionais. Nossa, nunca errei, não. Eu tinha nem um ano de empresa e eu fui contratado com a responsabilidade de fazer a transformação digital daquele mercado. Eu trabalhava numa parceira Microsoft, com algumas entradas entre a Microsoft, e fui convidado, recebi uma proposta para fazer a transformação digital desse supermercado e aceitei, porque eu era mais jovem, enfim. E com pouco tempo de empresa, ao passar o Excel, né, com todos os preços dos produtos para a agência daquela propaganda que eu queria, eu passei o preço errado da picanha, que era R$17, eu passei a R$11, numa loja no Guarujá. Só que dos problemas a gente consegue começar a tangibilizar o potencial que o marketing tem, como forma de ROI. Por quê? Isso foi numa sexta-feira, mandei o PDF para a loja. Meu e Deus. todo dia, todo sábado de manhã, sexta-feira à noite, sábado de manhã, o gerente da loja pegava o grupo do WhatsApp com todos os clientes que estavam ali cadastrados e soltava o PDF. Meu Deus. Soltou. Foi R$11 a picanha. Deu R$11 o quilo da picanha. Foi para a polícia na loja. Porque tinha um dos clientes. Aí você falou, tá vendo? Eu queria provar que o marketing dá certo. E eu provei. Eu vi um erro, eu provei. Eu provei que o marketing dava certo. E eu, poxa, super jovem, eu acordo. Eu acordo e eu vejo X número de ligações no meu telefone. E aí, na hora, eu já comecei a ligar para o gerente da loja. Eu falei, oi, fulano, o que está acontecendo? Eu vi que você me ligou. Ele, Felipe, pelo amor de Deus, tira essa propaganda do ar, porque eu tinha deixado a publicação também agendada para as redes sociais daquela loja. Ele falou, tira a publicação do ar. Eu falei, cara, não tem como. Ele falou, cara, eu estou me virando nos 30, pedindo para os clientes entenderem que foi um erro e tudo mais. E era válido para o fim de semana inteiro. Eu falei, olha, eu até posso tirar a propaganda, não acho nem que seja o correto, mas, enfim, na época eu também não tinha tanta experiência, aí eu falei, tá bom, vou sair tirando porque evito maiores problemas. Mas, aí, enfim, chegou um cliente, queria porque queria, e ele queria levar uma enormidade de quilos de picanha. Meu Deus. E ele falou, é meu direito, Código do Consumidor, uma série, e o gerente da loja, mas se você levar tudo isso, eu não tenho para os outros clientes que estão na fila. Eu gerou muitos problemas, foi para a polícia na loja mesmo. E aí chegou na segunda-feira e, claro, tivemos uma reunião maravilhosa. Deliciosa. Nossa, foi deliciosa, onde eu me senti super importante. Fala, olha como é bom que eu faço, tá vendo, pessoal? Mas olha que interessante. É claro que eu ouvi muitas coisas naquela reunião, continuamos o trabalho, mas existe uma coisa. Eu trabalhava para uma empresa de cultura japonesa. E eu aprendi muito com a cultura japonesa, coisas muito boas. E eles têm um pensamento, uma percepção sobre os acontecimentos muito interessante. Eles sempre tentam olhar por outro ponto de vista a mesma situação. E aí uma pessoa que eu amo de paixão, inclusive, virou na mesa e falou assim, mas quanto vendeu? E eu não tinha o número, eu não tinha, pego os números ainda, não tinha aberto o RP para ver o quanto tinha perdido e tudo mais. Aí o fulano pegou na hora e falou, não, peraí, eu abro aqui. Vendeu tanto. Ele falou, pega os fins de semana passado. Ele falou, olha, em quantidade vendeu muito mais do que nos outros dias. Então é sinal de que as pessoas estão olhando a gente nas redes sociais. Isso é legal. E eles começaram a perceber o valor do marketing. Através de um erro? Através de um erro. Mas foi uma forma de provar para eles que tinha valor aquilo. E a partir daquilo, mas obviamente de outras formas, a gente começou a tangibilizar a porcentagem que o marketing tinha sobre a venda.
Então, é interessante por esse ponto, mas é porque assim o marketing ele tem ele é multitarefas dentro de um supermercado, muitas vezes trabalhando diversas horas em vários dias da semana. Tem alguns dias que são mais pesados, algumas semanas que são mais pesadas, quando tem semana virada de mês ou quando é um dia antes da entrada do tabloide ir ao ar. E eu sinto que o marketing ele acaba pegando um P só ali no mercado, só o P de promoção mesmo. Não promoção de oferta, né? É promoção também, de vendas. Praça também, por conta a gente conseguir, aí sim, de uma forma ativa, mas estar em contato com os compradores para poder alertá-los de que tal produto não tem muita aceitação naquela região. Então, vamos tentar colocar outro produto, ou enfim. E vou te falar uma coisa, juntando tudo isso que você falou, de personalização e tal, além de eu ter experiência com marketing, eu tenho experiência como gordo, né? Eu sempre falo isso. O gordo, ele gosta de ir no mercado e ter aquela coisa específica. E não sou só eu. Isso é um comportamento replicado, assim, até de magros que tem cabeça de gordo. Porque, assim, você vai naquele mercado por anos, aí, sei lá, eu gosto do doce que faz aqui. Se você chegar lá um dia e não tiver aquele doce, cara, você nunca mais vai no mercado. Você tá entendendo? Então, o mercado é um hábito, né? Sim. Ir ao mercado é um hábito, é uma coisa milenar, né? O mercado. Sim. E, assim, a gente tem que ver o que a gente tem de milenar até para trazer de volta, resgatar. E eu acho que um desses é isso. São hábitos que se criam, são histórias que se contam, é um mercado de bairro que passa de geração para geração, todo mundo indo lá. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que perderam entes familiares que vão no mercado e choram, naquele mercado específico. Sim. Então, eu, pelo menos, vejo o mercado como um templo. Não religioso, mas um templo. É um lugar onde as pessoas se encontram. Lembra de mim, eu estudei com você e tal. É um lugar onde as pessoas vão para se alimentar ou para comprar o alimento. Então, é uma coisa sagrada. Não Sim. é religiosa, mas é sagrada. Sim. Então, a gente precisa olhar cada vez mais para o mercado como também o lugar onde a gente vai poder humanizar cada vez mais os processos junto com a tecnologia. Kotler, ele fala no Marketing 5.0 que a tecnologia tem que servir à humanidade, né? Eu acho que é esse o ponto que o supermercado está agora, o varejo de mercados está agora. Como que a gente vai usar essa tecnologia para humanizar cada vez mais, né? Para tornar, principalmente, acho que o ponto-chave, a experiência, né? Melhor. Porque eu estou cansado de ouvir das pessoas, como eu já te falei, a seguinte frase: eu odeio ir no mercado. E a gente precisa mudar isso. Porque a partir do momento que as pessoas odeiam alguma coisa, a tecnologia vai dar um jeito de cortar com isso. Eu odeio pedir táxi. Vocês viram o que aconteceu, né? Então, eu odeio ir no supermercado. Mas por que odeia? Porque anda muito. Eu já ouvi isso. Porque tem que guardar as compras depois. Fila. Eu tava esperando você falar alguma coisa. Ele falou lá, fila. Cara, então, se você for pegar tudo isso, não tem tecnologia que dá para ajudar? Claro que tem. Sim. Tecnologia que dá para ajudar. Ou, às vezes, até tem um mercado perto de casa que ele tem uma coisa que eu nunca mais vi em nenhum mercado, que são empacotadores. Eu não vejo mais em nenhum mercado empacotador. Tá, é um emprego de merda, é ruim e tal, mas dá uma ajuda para uma senhorinha de idade, para um senhorzinho de idade, Sim. sabe? Então, essas coisas, atender, que é o marketing, as necessidades das pessoas para depois gerar lucro, né? O atendimento mais assim, falando de tecnologia, mas você vê o ponto ápice dessa fala foi a humanidade. A gente tem como a humanização. A gente tem como uma das grandes tendências, né? Agora, a gente falou um pouco de algumas já, né, nesse bate-papo, mas o UGC,
né, que é o conteúdo gerado pelo usuário, né, porque as pessoas mesmo, nós, ali habitantes das redes sociais, a gente está um pouco cansado de ver alguns tipos de comunicação muito fria, sem pessoas, tudo por escrito, tudo imagem de inteligência artificial, tudo imagem que não conversa com você, você não vê. E aí você vê hoje alguns conteúdos que viralizam, geralmente, quando não sempre, são humanos. Né? São de coisas de uma pessoa comentando com a outra. Olha, você viu que aquele mercado está fazendo isso? Ah, deixa eu ir lá ver. Diferente do que estava acontecendo nos últimos 10 anos. Acho que houve um período onde a tecnologia não ficou tão claro como se usava a tecnologia, né? Mas muitos empreendedores, né? Muitos espaços, ambientes corporativos entenderam a tecnologia não como um avanço ou como uma forma de impulsionar ou potencializar o seu negócio, mas sim de economizar o seu negócio. Usando a tecnologia, eu pago menos aqui, eu perco menos ali, eu não preciso ter tantas pessoas trabalhando nessa operação. Eu acho que isso não estou falando em nome dos supermercados, eu estou falando em nome geral, mercado corporativo como um todo. O que não necessariamente eu concordo. Né? A tecnologia ela precisa de pessoas. É igual, né, ao que eu comentei do caso do Carrefour, né, que eu entrei no site do Carrefour, que tinha ali a inteligência artificial, e eu realmente fiquei ali muito interessado por aquilo, porque houve uma conversa, né? Ou seja, saiu daquela coisa fria de eu entro, eu vou lá, faço a compra. Você precisa de conversa, você precisa de humano, né? E mais, se eu não estou ali naquele e-commerce do Carrefour, por exemplo, se eu não faço a pergunta, a IA não ia me responder o que eu queria. Ou seja, precisa do humano. O humano é imprescindível e a humanização nos conteúdos tem que seguir o mesmo padrão. Humanização, acho que comunidade, experiência são palavras muito importantes. Eu queria te agradecer, porque foi muito legal de novo. Você vai vir mais vezes aqui e falar para o pessoal seguir o Felipe primeiro no Instagram, depois LinkedIn e tal, mas no Instagram tá tudo lá, né? Felipe _ Salvador. Só um, tá aqui embaixo. Eu agradeço muito o convite, o espaço por estar aqui. Com certeza esse bate-papo teria horas. Você falou um gatilho de marketing de comunidade que me soou muitas coisas aqui na cabeça, Nós muitas vamos experiências. ter mais papos, inclusive com o Bruno. Com o Bruno, com certeza, eu vou do te chamar mundo do marketing. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É muito bom revê-lo, muito bom estar aqui falando com você. E eu desejo todo sucesso e felicidade aqui para o canal. Eu também. E, pessoal, não esquece, eu sei que é chato, né? Parece papo de youtuber, mas não esquece de se inscrever, porque toda terça, meio-dia, sai um podcast novo de marketing para você continuar estudando, né? Continuar se inteirando, continuar conversando sobre marketing para sua evolução profissional e pessoal. Tá bom? Valeu, um abraço e até mais. Vou embora para minha casa aqui, pro meu som. Valeu. Curta e compartilhe. Tchau, tchau.